Bom dia, você está na sala do Lighthouse. Sou o pastor Nivaldo Dini Coelho e tenho o prazer de estar com você nessa manhã. É uma alegria realmente estarmos juntos e hoje a nossa entrevistada é realmente uma pessoa que entende bastante da sociedade e da igreja cristã. Por isso quero convidar a todos, a vocês, a compartilhar esse vídeo e tornar-se público a problemática da saúde emocional. É muito importante que você possa participar, crescer, desenvolver, pois ser conselheiro cristão é uma habilidade que se adquire através do conhecimento. Como eu já disse, sou o pastor Nivaldo Dini Coelho e sou mestre em aconselhamento pastoral. 40 anos vou fazer o ano que vem, só de pastoreio e especializado sempre voltado para a área do aconselhamento. Então, isso é realmente uma graça de Deus, poder ser conselheiro e também ser o CEO do Lighthouse. E é um prazer ter você. Vamos aguardar as pessoas chegando e fico feliz porque você está chegando também. E vamos ouvindo aqui um pouco de louvor. Compartilhando com você um pouquinho, todas de segunda a sexta eu tenho então a minha live, a Escola do Conselheiro. Eu vou abordando temas dentro do próprio ensino teológico e vou fazendo uma ponte com uma interface, melhor, com a situação da saúde emocional. Então, de segunda a sexta, eu tenho essa live. Quero também pedir perdão para vocês, porque ainda nós estamos em construção. A Lighthouse está ainda ajustando a sua plataforma. Estamos trabalhando duro nessa problemática de aprender e também como vai ser melhor a plataforma do Lighthouse, tanto no Instagram, como no Facebook, como também no WhatsApp, enfim, toda a parte de mídias, nós estamos trabalhando bastante. Bom, gente, tem uma parada aqui, não sei se parou para vocês aí também. Pastor Kleber entrou, seja bem-vindo, meu querido. Solicitei o convite. Aí, gente do céu, me perdoe, eu tô vendo quem? Teu pai? Não, acho que não. É uma versão feminina. Meu Deus, daqui para cima. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor. Incrível. Eu falei, ué? Essas são as maravilhas da genética. Pois é, verdade. Gente, eu estou muito feliz, contente demais de estar com a nossa, primeiramente, irmã em Jesus Cristo, irmã Ruth Costa, que é um prazer tremendo estar entrevistando e creio que será essa primeira de muitas, porque tem muita coisa para se tratar nesse tema. Amém. Também a Ruth, ela é vereadora e por São Paulo e tem nos ajudado, está trabalhando por lá para que o dia 31 de outubro seja o dia do conselheiro. Nós já temos aqui em Mato Grosso do Sul, o deputado Herculano levou para a Câmara, foi aprovado, passou pelo CCJ e o governador já sancionou como uma lei. Também o vereador, aliás, o deputado Amaro, do Paraná. Ele também já, e o Ratinho,
né, filho, também já aprovou. Então, algumas coisas assim, muito joia. A cidade de Bonito também já aprovou. A cidade de Dourados já aprovou. A cidade de Rio Verde também já aprovou. Pirigui já encaminhou também. E está encaminhando para o São Paulo. Eu creio que nós vamos, através do Dia do Conselheiro, nós podemos estar difundindo um pouco mais a importância do conselheiro. Ontem, Ruth esteve conosco. Me permita a liberdade de chamar de Ruth. Pode chamar. Rutinha. O povo daqui me chama de Rutinha. Ah, que legal, então. Então, Rutinha, tivemos aqui o prazer de ter o pastor Jamiel, né, que você conhece muito bem, um fantástico, né, mostrando os materiais, o livro dele pela CPAD, um livro fantástico na área de aconselhamento. E como é importante, né, nós pensarmos e falarmos de aconselhamento. Então, como você, Rutinha, está militando faz tempo, já está aí envolvida com a igreja desde que nasceu, só de olhar... Você também é psicóloga, né? Sim, sou psicóloga e psicopedagoga. Pronto. Uma especialização em dificuldades de aprendizagem. Que joia. Então, de olhar, você já vê. Então, a minha especialização também é tanto teologia como psicologia. E eu tenho mestrado em aconselhamento pastoral. Ai, então, que e fechando o ano que vem o ciclo de 40 anos de ministério. Estão mandando, né, Rutinha? É verdade. Glória a Deus por isso, que tem essas colunas fortes aí do Evangelho, para dar exemplo para nós. Sim, graças a Deus. Minha irmã, eu gostaria, então, de colocar para você... vou fazer uma pergunta e depois a gente vai conversando. Eu quero dar bastante tempo para você estar colocando os seus pensamentos a respeito do aconselhamento cristão e da importância dele nos dias de hoje. Haja vista, tanto você como eu sabemos, porque você é filha de pastor, do José Wellington, presidente da Assembleia de Deus, sabe que a demanda dele administrativa é enorme. E isso distanciou muito, né, por força do trabalho. Eu sei, porque também sou pastor presidente, eu sei o distanciamento que acaba acontecendo por conta de termos muita administração para fazer. Coordenação de pastores, coordenação de todo o ministério. Isso vai tomando forma, o pastor ele vai perdendo aquele contato do aconselhamento. Então, e por força, não é porque ele não quer, é por conta do próprio sistema que está envolvendo o trabalho dele. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter uma organização de conselheiros para que isso se mobilize e dê uma resposta às ovelhas. Bom, a minha pergunta, e por isso nasce Lighthouse, por conta dessa problemática, porque eu sinto na pele, é como se eu quisesse dar uma resposta também como pastor, né? Como você tem observado a problemática da saúde emocional e espiritual na vida das igrejas? E aí eu falo igrejas em geral, porque você lida com todo mundo, não é verdade? Então, vamos iniciar por essa pergunta, uma vez que o nosso tema é bem por aí. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o pastor Nivaldo, cumprimentar todos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, nessa live. Dizer da minha alegria de estar participando aqui com vocês hoje, de um tema tão importante, né, que nasce da necessidade da modernidade também, da vida moderna, né? O pastor Nivaldo estava aqui falando a respeito de como os pastores, como o irmão, o meu pai, pastores presidentes, sofrem do distanciamento, do aconselhamento, embora o patamar de vocês esteja... Eu costumo dizer que os pastores presidentes são pastores de pastores, Sim. né?
São aconselhadores e pastores, né? Então, é uma outra gama de exercício, né? Porque Exato. o pastor também, ele carrega sobre os ombros muito peso, né? E esse peso, ele também, esse fardo, né? Esse enfado que dá a canseira de estar sempre manejando com as ovelhas, também ele precisa ser aliviado, né? Então, e para isso tem os pastores presidentes, eles são os conselheiros dos pastores, né? Então, Exatamente. pastor, a sua pergunta foi muito importante. Com a modernidade, com a atualização das coisas muito rapidamente, há um enfraquecimento nos laços de relacionamento. É algo que é do nosso século. Isso. Há um enfraquecimento dos laços e relacionamentos, né? As famílias, elas têm pouco tempo, elas precisam de respostas rápidas e eu não sei, eu imagino que cada estado do Brasil tenha um funcionamento. O funcionamento aqui de São Paulo é algo muito dinâmico, algo muito rápido. A gente precisa de muitas respostas muito rápidas. E pelo fato também do nosso estado ser uma cidade muito grande, estado muito grande, tudo aqui é muito longe, leva muito tempo para chegar, né? Então, isso distancia, de certa forma, as famílias, porque se uma família mora no interior, a outra mora... acaba que distanciando as famílias de alguma forma. Então, há um enfraquecimento dos laços familiares, né? Isso tem gerado, pastor, uma perda, um enfraquecimento. É sempre uma perda, porque aquilo que a gente tinha muito fácil, agora é muito difícil para obter. Eu falo até por experiência própria. Eu tenho 3 filhos só. Meu pai e minha mãe, eles tiveram 6 filhos. Eu tenho Bom, só você 3. sabe que meu pai teve 8, né? Pois é, eu conheço a família, também é grande. E eu acho que o senhor vai entender o que eu vou falar aqui. Antigamente era muito fácil encher a mesa com os filhos, né? O pai e a mãe, nos domingos, almoçar com todos os filhos juntos, com suas famílias. Hoje em dia é muito difícil. Eu tenho 3 filhos, isso para mim está muito difícil. Eu tenho um filho que mora, por exemplo, no Pernambuco, com a família dele, ele tem a esposa e 2 filhos. E tenho mais outros 2 filhos também casados, com filhos. Esses moram aqui em São Paulo, mas mesmo morando aqui, é um fator complicador esse de ter a mesa cheia, né? Com os filhos, à volta da mesa, aquela comunhão que sempre se tem. Eu imagino que vocês, com 8 irmãos, também deva ser dessa maneira. Para a gente se reunir é muito complicado. E a família do meu pai ainda, com 6 filhos, hoje nós somos em 60 pessoas. Então, é muita gente, tem que ter um movimento muito forte para reunir essa turma toda, né? Então, há, de certa forma, um enfraquecimento dos laços familiares. E aí que eu acho que se encaixa como uma luva, pastor, o projeto dos conselheiros cristãos, porque a igreja é a nossa família. Né? É na comunhão com os irmãos, através da filiação pelo sangue de Jesus, que a gente se torna irmãos uns dos outros. E há momentos em que nós precisamos de apoio, precisamos de conselho, e de conselho de uma fonte boa, né? A Bíblia diz a respeito de fortalezas, né? E que muitas vezes as pessoas vivem presas dentro de fortalezas. E na fortaleza também o alimento fica envelhecido, a água fica envelhecida. E é sempre bom que a gente tenha um conselheiro de fora das nossas fortalezas para trazer refresco, ar fresco, palavra nova, comida nova, água fresca, para então aliviar os fardos e também nos trazer novas perspectivas, né? Aquilo que nós não conseguimos enxergar. E eu penso exatamente isso sobre a igreja moderna. A igreja
a Bíblia diz assim que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a igreja é um corpo muito dinâmico. Ela se modifica ao longo do tempo, ela se atualiza, vamos dizer assim. Não que ela seja retrógrada, não, mas ela se atualiza. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o fato de nós estarmos hoje, o irmão aí lá longe e eu aqui em São Paulo, conversando. É uma atualização da igreja. Hoje em dia, todo mundo tem a internet e o mundo na sua mão. Então, a igreja é um organismo vivo e sempre em atualização. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele não muda, mas a igreja, ela se atualiza, ela anda conforme o tempo vai passando, ela vai se atualizando, né? Então, nós precisamos, principalmente a igreja como corpo, acompanhar essa atualização. Nunca ficar para trás, não. Sempre atualizando e dando opções e suporte aos membros aquelas necessidades que ele tem. Então, por isso, eu acho o surgimento do conselheiro cristão algo que a igreja basicamente necessita. Legal. Eu acho que você falou algumas coisas importantes e depois eu vou entrar num outro aspecto ali. Você disse, a igreja usou uma expressão muito joia, que é a igreja moderna, né? E ela precisa, a igreja moderna, estar contemporaneizada e contextualizada. Exatamente. Sem perder, né? Isso vai mexer na praxia, mas sem mexer na sua teologia. Com certeza. É verdade? Isso, verdade. A palavra de Deus, ela vem aí por centenas de anos, milhares, né? Já estamos no ano 2000, e a palavra é a mesma. O fundamento e os princípios continuam intactos. Exatamente. Mas a igreja, ela vai se aprimorando, ela vai andando, né? Ela vai diante do tempo, ela vai se aprimorando, né? E a gente tem que acompanhar isso. Muito bom. É como uma árvore, né? Nós olhamos as árvores e, sim, de acordo com que o sol, o vento, ela vai criando as suas formas. Com certeza. Até com as estações do ano. A gente vê a estação do ano, ela floresce, na outra ela frutifica, na outra ela solta todas, no outono ela solta todas as suas folhas, não é assim? Então, a igreja, o senhor usou muito bem essa expressão da árvore. A igreja é assim também. Ela, conforme as estações, ela tem que acompanhar as estações também, dando esse suporte. E quando chega o sol forte, ela está forte e pronta para dar a sombra. Ai, que bom, hein? Que bom. Rutinha, eu gostaria de colocar, dentro da problemática que nós estamos enfrentando, e a igreja está enfrentando, e eu vou colocar pelo menos aqui 15 áreas de expertise, da necessidade de estarmos trabalhando para que a igreja, essa igreja que nós estamos falando, essa igreja moderna, ela possa se aperceber, né, dessas necessidades. Por exemplo, o aspecto da evangelização nos presídios, que é a capelania prisional, a capelania de doentes terminais, prevenção e pós-venção de suicídio, na área de catástrofes, na área de aconselhamento familiar, na área de gestantes, na área de adictos, na área de famílias dos adictos, na área de jovens adolescentes viciados na internet, nos jogos, etc. Ali, são adictos. Na área pastoral, você disse, eu trabalho com aconselhamento pastoral e disse bem na sua introdução. Aconselhamento na área de sexualidade, que é algo que está realmente pegando forte. E você que está na casa das leis, eu sei o quanto você deve sofrer com isso. Mas a problemática na ponta é gravíssimo, não é? Na área da terceira é algo que idade, pode ser, desculpe, é algo que pode ser, inclusive, prevenido, tratado, antes que aconteça. Exatamente. Então, na área de obesidade, uma doença crônica, na área de
as pessoas, quando aposentam, que começam a se sentir inúteis e entram em depressão, vai parar lá no SUS, ou no, gerando um problema de saúde também. E na área de aconselhamento de famílias pastorais, haja vista o nível alto de pastores se suicidando, deixando as esposas que casaram não só com o pastor, mas casaram com o ideal ministerial, de repente ela perde também o ministério por conta do seu esposo. Eu quis colocar isso, pelo menos eu disse, 15 áreas de problemáticas que não dá para ser tratado na clínica geral do aconselhamento. Não. Cada um desses tem uma complexidade. Rutinha, fala um pouquinho para nós disso. Você até iniciou pela sexualidade, eu tenho uma continuidade, para terminar essa parte, porque eu queria mostrar para as pessoas que nos ouvem que nós precisamos de especialistas em cada área. Exatamente. Eu vou iniciar aqui a fala, irmão, aproveitando essa última frase que o senhor falou, que a gente precisa de especialista em cada área. Por isso, o conselheiro cristão ele precisa ser multidisciplinar. Há de se ter conselheiros cristãos médicos, psicólogos, há de se ter uma formação multidisciplinar, porque há momentos em que a pessoa vai precisar de aconselhamentos muito específicos. Então, essa formação ela tem que ser uma formação multidisciplinar, para a gente poder abranger todos os lados aí. A igreja, eu sou uma pessoa apaixonada pela instituição chamada igreja, essa que Jesus Cristo formou na Terra e deixou tão bem formada. Ela, de alguma forma, ela tentou abraçar cada âmbito desse que o senhor citou aí. A gente, por exemplo, na drogadicção, existem muitas casas de apoio à drogadicção. Mas eu vejo, por exemplo, quando um cidadão, uma pessoa, ela chega até a casa de recuperação, ela já passou por um processo, entende? Sim, e é justamente nesse processo anterior que cabe a atuação do conselheiro cristão. Porque até chegar no processo da recuperação, na casa de recuperação, existe um acompanhamento. E esse acompanhamento, muitas vezes, a gente falha nele. Por isso que é importante, até para detectar, né? As famílias não detectam muito fácil. Quando detectam, elas não têm a quem buscar. Então, por isso, a preocupação e a importância de se ter um trabalho anterior. Né? Então, por isso que eu digo assim, a igreja é um órgão muito completo. Ela tem a casa de recuperação, tem, mas ainda falta o acompanhamento anterior, que é esse acompanhamento de a família percebeu, o meu filho está drogado, e agora? Quem eu busco? Né? O pastor, minimamente, ele aconselha de maneira espiritual. Ele pode dar o suporte espiritual. Mas nós temos uma matéria. Ela precisa também ser suportada. Ela também precisa ter acolhimento. E esse acolhimento, eu acho que o conselheiro cristão pode dar. Na área de fragilidades, como adolescência, eu digo fragilidades porque é uma área de muita mudança. Né? Uma área de transformação psicológica, emocional, fisiológica, né? Assim como acontece também no período puerperal, das mulheres gestantes. Né? Então, eu sempre me refiro a esses nesses dois períodos da vida do ser humano como períodos frágeis, onde a pessoa ela precisa de um suporte. Ela precisa de alguém que a conduza, vamos dizer assim. Né? Então, há de se ter um suporte nessa área através do aconselhamento cristão. Então, pastor, quando o pastor Newton me ligou falando se eu embarcaria com ele nesse projeto, eu falei 100%, porque é algo que eu pedia muito. Me permita dizer alguma coisa aqui,
Sim. que às vezes eu fico sem graça de falar, porque eu sei que eu me sinto até fora da minha jurisdição. Elas não têm com quem se aconselhar. Elas passam também por fragilidades, por momentos críticos, né? Sim. E elas, às vezes, não têm com quem desabafar. E tendo esse lugar seguro, assim, uma entidade, algo que possa realmente dar esse suporte para as famílias, é muito importante. A exemplo disso, o grande número de suicídios na área pastoral. Né? Aqui no Brasil começou a aparecer alguns, mas é algo que no Canadá e, se não me engano, nos Estados Unidos, a taxa é altíssima. E eu penso que isso talvez fosse falta de suporte, né? Falta de apoio. E se essas famílias tivessem apoio, tivessem suporte, acompanhamento efetivo, isso poderia ter sido evitado, sim. Então, é importante essa condução. O senhor disse aí 15, mas eu poderia adicionar muitos aí. Mas, para isso, há de se ter uma formação de conselheiros. Alguma coisa que realmente forme pessoas que tenham um timbre, né? Vamos dizer assim, que tenha o chamada, timbre, a chamada. A chamada. O chamamento é importante, mas também a pessoa tenha suporte e conhecimento para acompanhar todos esses problemas que o senhor citou aí. Porque não são todas as pessoas que têm esse suporte. Às vezes a pessoa até tem vontade de aconselhar. E principalmente na droga-adicção, que o senhor falou aí, é o mais... Uma delas, né? É uma delas. Se a pessoa não tiver suporte, ao invés dela ajudar, ela acaba embarcando no problema do outro. Né? Porque o problema ali não está nele, né? Também a gente tem que olhar a problemática da família do adicto, que é sistêmico, né, Rutinha? É sistêmico. Então, precisa trabalhar também a questão familiar, aonde que está, por que ele está migrando para ele toda aquela ansiedade, por que ele foi buscar resolver o seu problema através de uma droga, por que ele conseguiu, por que o outro o chamou mais atenção do que a própria família. Exatamente. É complexo, não é tão fácil. Não é. E eu imagino que a formação do conselheiro ele deve ser alguma coisa muito importante nessa área. Há de se ter uma metodologia muito rígida, para que quando o conselheiro saia, ele já saia bem formado, para que ele não se sinta fragilizado a cair embarcar no problema do outro. Eu digo isso até por experiência própria, porque os psicólogos, muitas vezes, eu me lembro, na faculdade a gente falava muito isso, que para a gente entender a problemática do outro, você tinha que embarcar na loucura do paciente. Né? Mas você tem que embarcar, fazer o resgate e trazê-lo de volta. Né? E muitas vezes os profissionais embarcavam e não desembarcavam nunca mais. Né? Esse é muito perigoso, fazer a empatia e ficar lá. Exatamente. Então, por isso, é importante que a formação também desses conselheiros tenha alguma coisa muito sólida, muito rígida, que eles possam se apoiar, né? E conseguir, através dessa formação, também seguramente ir e voltar. Né? Sim. Hoje, eu entendo que, se não tiver em cada área, por exemplo, as capelanias, né? Elas têm já um grande desenvolvimento disso, elas são especializadas, por exemplo. Ninguém vai entrar no presídio sem passar por uma capelania, um curso de capelania, uma formação de capelão prisional, não é? E certificado por isso. Ou nas capelanias hospitalares. Né? Eu tenho um centro de aconselhamento na igreja que tem os capelães, mas se não tiver essa base
bíblica. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que Isso. conhecer a palavra. E depois a Bíblia aplicada na área prisional, a Bíblia aplicada na área de doentes terminais, a Bíblia aplicada na prevenção de suicídio. Mas quando se fala de aconselhamento, eu vejo que o conselheiro é aquele que pega primeiro. E aí os nossos critérios, e aquilo que a gente orienta, é ele trabalhar pelo menos com 5 atendimentos. E se perceber nesses 5 atendimentos que realmente é necessário uma intervenção de um profissional da psicologia, tem que encaminhar. Sim. É necessário, porque você sabe, a nossa formação é muito mais profunda e como você está colocando. Então, a nossa orientação aqui na escola é que realmente 5 atendimentos. Percebeu que é mais profundo, você não vai dar conta, não mexa. Não pode mexer aonde você não vai dar continuidade. Exatamente. Isso é muito importante. É saber também o limite de onde o conselheiro vai, né? O conselheiro ele vai até um determinado momento. Existem casos que é ajuda profissional mesmo, né? Por isso que eu falei que na formação do conselheiro ele tem que ser multidisciplinar, para que por exemplo, o médico, o psicólogo, ele oriente o conselheiro a exatamente ver isso, né? Eu tenho uma expressão que eu gosto de sempre falar, é que o conselheiro ele tem que ter olhos para ver. Olhos para ver, né? Então, ele tem que estar voltado àquela problemática e ver onde está o limite dele. O limite dele é até ali, dali para frente, não. Isso aqui é para um profissional da área da psicologia, ou da psiquiatria, ou alguém da área fisiológica, né? Então, por isso é importante ele ter esse conhecimento multidisciplinar. Que legal, Tia. Nós estamos, eu acho que essa live ela está enriquecendo, porque isso é um tema novo, é um momento novo. E quando eu estava fazendo uma devocional em Isaías 9:6, e de repente o texto saltou meus olhos. Você sabe quando o Espírito Santo fala, salta de forma gloriosa. E ele é maravilhoso conselheiro. E aí logo o Espírito disse, onde estão os meus conselheiros? E essa pergunta que o Espírito fez muito forte a mim, me fez a pensar numa dimensão maior. E onde estão? Agora, você disse muito joia a importância da igreja, porque é a única instituição que tem um maravilhoso conselheiro dentro de si é a igreja. Eu e você, não é que somos igreja e todos que estão nos ouvindo. E trazer isso. O conselheiro quer se manifestar nesse tempo que a sociedade está perdida. É verdade. A igreja, irmão pastor Nivaldo, ela, para mim, ela é sempre o porto seguro. Eu tenho dito isso, falo isso na Câmara, ainda falei essa semana, porque essa semana aqui em São Paulo, caiu o decreto do governador sobre a essencialidade das igrejas, né? Foi feito um projeto de lei onde as igrejas são essenciais, mesmo em época de pandêmica, né? Pandêmicos. Oi? Alguma coisa aconteceu? Queriam fechar. Foi uma Volta chamada um pouquinho, aqui, mas eu já desprezei. Então, houve um período na pandemia em que algumas pessoas quiseram fechar as igrejas, pensando que nas igrejas poderia haver a infectação da doença do Covid-19. E aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente tinha conosco o prefeito Bruno Covas e o vice-prefeito, que agora é o atual prefeito Ricardo Nunes, que não pensavam assim, né? Até por esse fato, deles não pensarem dessa forma, a igreja de São Paulo não sofreu, a igreja, digo, da cidade de São Paulo, não sofreu esse problema.
porque nenhuma igreja nossa aqui foi fechada. Nenhuma. Decidiu-se que os cultos ficariam online até que a gente tivesse um tratamento efetivo para a doença, ou que a gente conhecesse realmente o que era o Covid-19. E eu me lembro que, com muito orgulho, eu escutei um elogio da parte do prefeito ao meu pai, que é um dos decanos da igreja, que mesmo antes da prefeitura aconselhar que não houvesse mais cultos, o meu pai já veio anteriormente dizendo que os nossos cultos serão online até que a gente ache uma cura, uma vacina ou alguma coisa para essa doença. E a resposta dele, do prefeito, foi: quem mais ama as ovelhas é o seu pastor. E eu quero ver as minhas ovelhas sãs. Então, não quero que elas sejam infectadas. E por isso, ele foi o primeiro aqui em São Paulo a dizer: fecho as igrejas, os cultos serão online até que se ache a providência correta para a igreja. E o Bruno ficou bastante impactado com essa notícia. E disse que o pai é formidável. Embora tenha 85 anos, ele agora tem 87, ele é uma pessoa muito à frente do tempo dele. Né? É incrível. Então, essa semana aqui em São Paulo, infelizmente, não foi esse o entendimento do Estado. No Estado, eles fizeram a lei e foi vetado. E essa semana caiu o veto aqui em São Paulo, digo, a âmbito estadual, né? Então, foi algo bem comemorado entre os evangélicos, mas na cidade de São Paulo, nós não passamos por isso, porque a porta da igreja, ela tem que estar sempre aberta. E não só aberta para culto, mas porque na hora do problema é que as pessoas precisam de suporte. Na hora da problemática é que eles buscam consolo e a gente tem que ter esse consolo para dar. Né? É isso que a palavra de Deus nos ensina, a estar com as portas sempre abertas, não só para o problema físico, através de uma cesta básica, de um remédio, acompanhar aquela pessoa, ajudar, às vezes, a encontrar um emprego, encontrar o seu lugar na sociedade, mas também a dar o suporte emocional, físico, espiritual. E por isso eu, veementemente, eu afirmo que a porta da igreja não pode estar fechada. Mesmo em período pandêmico, em período de catástrofe, a porta da igreja, das entidades religiosas, tem que estar sempre aberta por causa disso. Porque é nessa hora, e eu me lembro muito bem que, na época, o Bruno também estava passando por um período de doença, e ele disse assim para mim: Rutinha, eu não tenho coragem de mandar uma igreja fechar, porque sei, quando eu estive doente no hospital, como as preces me faziam bem. E se isso me fazia bem, eu imagino que para a população também. Então, as igrejas têm que estar com as portas abertas, sim. Então, eu acho que isso é um reconhecimento, pastor, da sociedade para a igreja, né? Que a igreja, ela tem um papel fundamental, papel importantíssimo, não só na área espiritual, mas também na área social. Né? Então, que ela é reconhecida e ela vai onde muitas vezes o poder público não alcança. Sim. Né? Aí, exatamente. E aí, quando a igreja estabelece, né, os seus conselheiros para atuar em várias áreas, e eu criei, meu sonho é que cada igreja, interdenominacionalmente, ganhe o valor e tenha a cultura de ter na sua igreja um centro de apoio, um centro de conselheiro. Porque realmente, por exemplo, capacitar a mulheres para acompanhar as gestantes. Você tem na igreja, porque tem um curso de especialização, até em São Paulo, que são as doulas. Exatamente. Precisa. E há pessoas que são doulas, que têm o misticismo, e que aproveita a placenta, que faz rituais. É bem comum isso. Então, nós precisamos formar doulas que são evangélicas,
e que tem Sim, um olhar da vida doadora de Deus, que Deus sim. doou. Até mesmo para acompanhar um pouquinho depois, se essa criança vem com uma dificuldade, como trabalhar isso com essa É pessoa? verdade. Ou durante, ou quando é uma uma gestação indesejada, ou quando ela Indesejado. vem Sim, abusada, não é verdade? Então, a sim. importância, não dá para eu, como pastor, tratar disso. Eu não consigo, porque não vai dar. Né? Então, mas se Exatamente. nós temos um centro de aconselhamento que possa atender, fazer os grupos de famílias, por exemplo, na área de adictos, né? Na área da sexualidade, meu Deus, como está difícil. E a Sim, cultura, a influência, né? A é. influência é muito forte, não é uma coisa palpável. Não. Quando É você algo vê, estourou. impalpável, mas que está se tornando algo cultural, né? E isso aí é Exato. perigoso. Quando a influência se torna cultural, então ela se torna perigosa, porque ela vem Exato. de âmbito cultural. O senhor falou muito bem a respeito da formação de doulas e disse também a respeito de alguns meandros que realmente fica difícil que um pastor Uhum. cuide, né? Ontem, ontem à noite, eu estive numa região aqui de São Paulo, que a gente é um bairro chamado Itaquera, Ah, conheço. onde eu estava fazendo exatamente uma palestra sobre a prevenção de suicídio, né? Olha, Entre os jovens, né? A prevenção de suicídio, falar sobre ansiedade, falar sobre depressão e também sobre a prevenção de suicídio. Mas algo que eu sempre deixo muito claro toda vez que eu vou dar palestras é que não existe problema que não precise de tratamento, não ah, precisa de uma cura. Uma pessoa que sofreu algum tipo de violência, seja ela no âmbito emocional, no âmbito físico, violência sexual, violência de qualquer âmbito, ela precisa de um tratamento. Ela precisa passar por um tratamento, um casamento abusivo, alguma coisa com violência. Ela precisa passar por um tratamento, ela precisa passar por uma cura. Minimamente ela precisa ser tratada. Porque isso traz para as pessoas uma marca. E eu vou repetir para o senhor aqui o que eu falei ontem na minha palestra, que quando a gente passa pela mão de um homem, a gente fica com cicatrizes. não. Todas as vezes que a gente passa por uma cirurgia, ainda que seja uma cirurgia plástica, né, que vem para consertar algum defeito, né, de reparação, ela deixa uma cicatriz. A mão do homem, ela deixa nas pessoas uma cicatriz, mas a mão de Deus não. A mão de Deus, ela move dentro das pessoas, cura, promove a cura e não deixa cicatriz. Por isso que eu digo que a mão do homem precisa ser cuidada, mas também há de se ter uma cura através da mão de Deus, né? Então, Sem dúvida. eu sempre defendo que a gente tem que, frente a esses problemas, também ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, se preciso, psiquiátrico, tem que Isso. procurar ajuda da maneira que conseguir. Nós precisamos quebrar, né, Rutinha, esses tabus. Sim, Nós temos ainda. paradigmas. Tem os Meu Deus, paradigmas. precisamos. É um trabalho difícil, mas eu fico feliz que você está caminhando, fazendo esse trabalho e falando sobre esse tema, porque é um tema atual, necessário e com tendências a crescimento. Sim, Né? Que é o verdade. suicídio. E como você falou de marcas e deixa, por isso que eu coloquei aqui prevenção e pós-venção, porque a pós-venção também é muito importante. Sim. A, a, Acompanhamento. Um acompanhamento pós, por exemplo, alguém que foi para o presídio e ele volta para a sociedade, ele não tem condição social de conviver. Ele já perdeu o convívio social. Ele precisa do acompanhamento para que essa pessoa volte ao convívio social. Ele precisa do acompanhamento, né? Exato.
E o governo não oferece isso. Quem oferece isso é a igreja. Um dia eu gostaria de ter uma plataforma onde qualquer igreja de qualquer denominação pudesse colocar o que ela faz em prol da sociedade. Para mostrar às pessoas, ao Estado, a relevância de que a igreja, se ele tira a igreja, ela fica uma lacuna irreparável. Irreparável. Fica. Até aqui em São Paulo, nosso reconhecimento, graças a Deus, é bastante grande. Na pandemia, o prefeito nos chamou lá na prefeitura, não só a mim, mas a bancada evangélica toda, e disse assim, olha, eu quero distribuir cestas básicas à população. Até foi algo bem criticado, porque ele tirou um benefício que havia, né, que foi benefício... Havia aqui em São Paulo um benefício para as crianças, para os idosos, né, de 60 a 65 anos, que tinham passagens gratuitas para andar de ônibus gratuitamente. Quando a lei federal diz que é a partir dos 65, mas aqui em São Paulo a gente assumia a partir dos 60. Como ninguém podia sair de dentro de casa, então o prefeito pensou, eu vou usar esse recurso, ao invés de dar o benefício dos 60 aos 65, e vou transformar esse recurso em cestas básicas e aproveitar da capilaridade das entidades religiosas para fazer a distribuição dessas cestas. E assim foi feito em São Paulo. Só na nossa igreja, em 4 meses, a gente distribuiu 4.800 cestas básicas, através da capilaridade das nossas igrejas. Já que cada vila, cada bairro tem uma igreja, ele aproveitou essa capilaridade para a distribuição das cestas básicas. Foi economia para a prefeitura, porque a gente mesmo fazia a distribuição e garantia de que essas cestas chegariam na mão das pessoas que mais necessitam. Então, isso foi muito importante e inteligente da parte da nossa prefeitura. E eu acho que essa tendência do reconhecimento, ela virá. Até porque, agora falando um pouco já que a gente entrou na política, os evangélicos, as igrejas, elas têm decidido as últimas eleições. Então, isso tem chamado a atenção do governo estadual, federal e municipal. Então, é importante. Pelo menos aqui em São Paulo, quando os evangélicos resolveram apoiar o Bruno Covas, isso sedimentou a vitória dele aqui nas urnas. Então, inclusive, foi manchete de jornal. Com o apoio dos evangélicos, o Bruno ganha estourado. Então, esse reconhecimento está vindo com o tempo. Mas eu concordo com o senhor que é pelo trabalho que a igreja faz. Exato. Esse reconhecimento é pelo trabalho. Outro, sim, aqui em São Paulo, um pastor assume a pasta da assistência social. Um pastor vereador assumiu a pasta da assistência social. Então, é algo também que a igreja tem, então, aí uma entrada mais forte, que é na assistência social, onde realmente os maiores problemas acontecem dentro da cidade, né? Se pensar, né, no quanto de pessoas foram abençoadas com essa cesta, são pelo menos mais de 20 mil pessoas. Sim. Porque são famílias comendo, né? Exatamente. Foram famílias que foram acolhidas, que foram atendidas, e não só no âmbito espiritual, não. No âmbito material também. Sim. Eu gostaria de estar fechando, porque o nosso tempo está gostoso demais de ouvir. Está muito bom, eu acho que o papo está gostoso. A gente está falando de coisas muito pertinentes, né? E é gostoso falar quando as partes têm o aspecto científico, que tanto eu como você, e também temos a problemática do dia a dia, e temos a espiritualidade muito forte, o poder do Espírito Santo, a nossa esperança viva, gloriosa, né? Eu costumo dizer que Moisés só conseguiu entrar no mar porque ele tinha esperança.
Verdade. Eu vou exercer essa fé aqui, mas eu vou exercer essa fé porque eu falei com ele, eu É conheço isso. ele, eu tenho esperança. É isso. Então, é fantástico. Tiago 5,16 diz para nós: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Amém. É isso mesmo. Não é verdade? E a E tem oração do mais, né? E justo. tem aquela, comunicai aos santos as vossas necessidades. Esse versículo, para mim, é o que embasa o aconselhamento cristão. Comunicai aos santos as vossas necessidades. É, como é que a gente vai adivinhar se você não vem a falar, né? Como é que a Exato. gente vai ver? A gente até pode localizar, perceber na vida de uma pessoa que ela não anda bem, que ela anda de maneira mais apagada, apática, mas se ela não vier comunicar para nós, a gente não tem como entrar, né? Então, é importante que haja esse trabalho. Olha, quero apoiar vocês no que precisar. Aqui na nossa igreja, a nossa, vamos dizer, a nossa primeira dama, né? Que é a esposa do pastor Wellington Júnior, que é a esposa, porque a primeira dama Jesus levou lá para o céu, que é a minha mãe. Mas a Lídia, que é a esposa do Wellington Júnior, ela ficou tomou então o espaço da primeira dama, ela é a nossa primeira dama. A nossa primeira dama aqui da Igreja do Belém, ela faz um trabalho muito lindo, um trabalho de formação de conselheiros, ela faz aconselhamento de casais. Então, ela dá esse curso na igreja já há bastante tempo e já Legal. tem formado muitos conselheiros na área de aconselhamento de casais, né? Há também o trabalho aqui de capelania, né, na nossa igreja. E eu quero incentivar, através desse programa, que as pessoas realmente ingressem nisso. É importante que a gente faça uma rede de Sim. proteção, né? Uma rede de proteção àquelas pessoas que mais precisam. Exatamente. Rotinha, infelizmente, nosso tempo, eu preciso Já ter acabou. de 3 minutos para guardar essa live para depois disparar para um montão de gente, né? Para que possa. Eu peço a vocês que depois entrem no meu Instagram, vocês que estão nos ouvindo, e mande isso para o maior número de pessoas, porque, sem dúvida, essa entrevista com a nossa vereadora Rutinha, nossa irmã Rutinha, serva do Senhor, não é? Que ama Jesus, tenho certeza que vai abençoar e despertar a área de aconselhamento. É Amém. necessário que realmente nós possamos despertar. E eu quero te agradecer, Rutinha, porque você já está elaborando o projeto, se já não elaborou, né? Está tramitando já na Câmara, o projeto já está tramitando na Câmara. Se Deus quiser, assim que... Com o advento da pandemia, alguns projetos muito importantes da cidade ficaram represados. Então, agora nós estamos votando esses mais importantes, os que têm prazo, vamos dizer assim, para cumprir. E assim que a gente acabar, previdência, reforma previdenciária, assim que terminar, aí a gente já vai pautar esses projetos e vai, se Deus quiser, aprová-los, e isso vai ser uma realidade aqui em São Paulo. E aí nós vamos fazer um movimento aí para que realmente nós possamos... Eu gostaria de fazer um seminário no lançamento desse dia aí com você, tá bom, Rutinha? Vai ser um prazer. Eu já me coloco à disposição também das acomodações lá da Câmara, se elas forem suficientes, a gente faz lá, tá bom? Tá bom. É um prazer, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe assim o fruto da mão de vocês e que isso aí seja profícuo o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado ao Nilton também, que me fez a ponte para chegar a você. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Amém, querida. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.